A lei de número 17.493, de 23 de dezembro de 2021, fala sobre a prioridade para o atendimento e emissão de laudos pelo Instituto Médico Legal no estado de São Paulo para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, além de vítimas de estupro de vulneráveis. Eu sou Ranieri Zoccoli e te convido a partir de agora a acompanhar mais uma edição do Alesp em Pauta. Eu te lembro também que nós estamos em multiplataformas. Muito obrigado pela tua audiência. E para falar sobre a importância da agilidade na realização de exames periciais, eu recebo Ivalda Oliveira Aleixo, delegada responsável pelo Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, e também Mariana da Silva Ferreira, assistente técnica da Superintendência da Polícia Técnico-Científica aqui do estado de São Paulo. Sejam todos bem-vindas, muito obrigado para a gente falar desse assunto tão importante. Ivalda, eu já quero parabenizar pelo seu trabalho, né? Trabalho árduo lá no DHPP. E para quem está em casa, para que funciona esses exames, né? Quem é que faz esses exames e como que funciona isso na prática? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. A importância dessa lei, né, é a agilidade e também a forma que as vítimas aí, ou da violência doméstica ou de um estupro, né, em sendo ela até vulnerável, como ela é recebida, né, esse acolhimento. A agilidade já é uma forma de prestar, de dar mais atenção e não ter a revitimização que é daquela mulher que está ali, ficar exposta, aguardar. Então, ela tem uma prioridade. Como que funcionam esses exames? Para nós da Polícia Judiciária, quando nós somos acionados e a gente toma conhecimento disso, a gente precisa de um laudo, né, que é o laudo do médico legista, que vai apontar as lesões sofridas, a gravidade, né, o grau dessa lesão, a gravidade, e no caso de crimes sexuais também, as lesões que deixaram, né, e inclusive a lesão propriamente dita, a sexual, porque isso corrobora a nossa investigação. Quando nós temos a violência psicológica, que ela pode não deixar aquelas marcas, né? Tem também a lesão, a física, mas a psicológica. Então, tem um grupo no IML de médicos já preparados, né, para atuar nessa parte da violência psicológica. Que a gente comenta, né, uma forma, não minimizando nenhuma, mas às vezes a violência psicológica ela é tão destruidora ou mais que uma agressão física, um empurrão, um tapa. Quando a gente pensa no feminicídio, ali a morte daquela vítima ali foi a última etapa de tudo isso que ela já foi passando. A ponta, como dizem, a ponta do iceberg. Justamente. Porque lá embaixo já teve o desprezo, já teve aquela coisa, você não vai sair, você não vai fazer isso, o afastamento da família, de amigos, ciúmes excessivo, o primeiro empurrão, a injúria, a ofensa de todo tipo, e aí tem a agressão física mais grave, e vai aumentando, né? Até que o feminicídio quer dizer, a última coisa que ele pode fazer, né? Porque é uma posse, né? E às vezes são ex-relacionamentos, que ele não admite, de alguma forma, que a mulher, que ele vê como objeto, tendo ou não filhos com ela, tendo sido um relacionamento curto ou mais duradouro, saber quando ela passa a desprezar, ou é indiferente, ou ela tem um novo relacionamento, ou uma nova vida, ela muda, pode ficar atento que vai para cima, haverá nova agressão, e infelizmente os números de feminicídio que a gente vê no Brasil, né, que houve aí um aumento em 2023. Ivalda, da sua experiência, e aí a gente pensa nessa parte toda cultural, ali do que é o machismo, né? Essa coisa aqui no nosso país, esses índices alarmantes que chamam a atenção não só de vocês que são autoridades, né? Que estão ali na linha de frente tratando sobre essas situações, mas é algo que choca também a população quando a gente fala desses números de feminicídio. E aí na tua experiência, esse perfil do homem que mata aqui no Brasil é o mesmo perfil talvez desses números de fora, de outros países? Ou o brasileiro, o homem brasileiro, o nosso país tem alguma peculiaridade com relação a isso? Você consegue enxergar algo nesse sentido? Olha, eu não consigo agora, eu não teria agora como comparar, né, o número aqui com o número num país europeu ou americano, vamos dar um exemplo, ou de outros aí. Mas o nosso número, ele é bastante alto em relação a outros países, exatamente o número.
Mas o perfil do homem agressor é até cultural, né? Você tem outros países em que isso aí já foi muito combatido, né? Porque o que é cultural vamos falar de Estados Unidos. Então, como que se deu a criação dos Estados Unidos, né? O surgimento? Porque vieram de outros lugares, a mulher que cuidava da casa, não tinha trabalho lá fora. Justamente. Quando tem a Revolução Industrial, vamos falar assim de uma forma histórica, é que a mulher começa a trabalhar, você começa a ter, não que não existisse, porque óbvio que ela já era agredida, que ela era submissa. Justamente. O sexo era quando o homem queria, não quando a mulher também Principalmente queria. na época do Império. Não, então, e era muito porque era para procriar mesmo. A mulher que não servisse para procriar, ela não era uma mulher que para ter filhos, eu quero herdeiros, e de preferência homens. Era muito disso. Então, isso é uma coisa intrínseca aqui, que não é muito difícil você encontrar hoje, ou mais no interior. A dependência da mulher, ou até a submissão, o medo, né, faz com que o perfil desse homem agressor é a posse. É como se a mulher fosse um objeto, fosse dele. Então, não é porque... não é que é sexo frágil, não é nada disso. É a relação que é. Aquelas que permitem, por um tempo, às vezes não conseguem sair. A relação vai se perpetuando. Aquelas que criam coragem e saem dessa relação, quando você fala com elas um tempo depois, elas assumem, como eu nunca fiz isso antes. Justamente. Então, criar essa legislação, e em especial essa que nós discutimos hoje, é você reconhecer, né, o Estado agora reconhecendo a gravidade e a urgência em se tratar desses crimes, com políticas públicas que nós temos, que o Estado de São Paulo tem, e também agilizar, não só agilizar o processo, todo o processo da justiça criminal, porque além da parte jurídica, nós temos que cuidar também da saúde emocional e física dessa mulher, ou dessa vulnerável, né, dessa criança que foi estuprada. Então, agora, o perfil do homem é um homem agressivo, sempre foi. Né? Não tem, ele se tornou. Não, ele sempre teve esse perfil agressivo. É que no Brasil tá demais, né? E assim, tem aqueles que a gente não sabe, né? Então, eu acho o número ainda tem uma subnotificação, que porque ainda está no início, né? Então, eu não vou relatar. E a gente percebendo tudo isso, né? Parece que é uma roleta russa, onde essas mulheres, vocês mulheres, né, vivem, né? Que, infelizmente, alguma ali vai ser sorteada com essa situação triste e caótica que a gente vive, né? Porque não dá para perceber. A gente começa uma relação ali, seja homem, mulher, a gente começa uma relação, a gente não sabe quem é a pessoa. E aí depois esse homem vai se mostrando quem é realmente, esse perfil vai aparecendo. E a gente tentando fazer esse comparativo aqui com outros países, tem uma influenciadora que eu sigo, ela mora na Suíça, ela fala assim, olha, o homem aqui da Suíça, ele deixa a gente sair, aqui ninguém é de ninguém. Aqui ele tem a vida dele, tem um dia aqui que ele escolhe para sair com os amigos. Coisa que você imagina, a gente sabe que não acontece aqui no nosso país, não, né? Aqui o homem, ele tem um dia para sair com os amigos. É que a gente não tem para sair com as amigas. Justamente. Porque quem vai ficar com as crianças? Justamente. Entendeu? Imagina se isso ele permite que a mulher dele saia, né? Que a mulher dele tenha uma vida. Aqui tem o futebol, né? Tem o dia do futebol, tem o dia tem a happy hour de sexta. Pro então, homem pode, as né? mulheres, Pro homem pode. Porque quem cuida das crianças quando são pequenas, mas quem vai fazer o jantar? Não. E quem vai arrumar a casa? Não, mas você vai sair, você é casada. Vai num bar com as suas amigas? Não, mas elas também são casadas. Mas aí é um problema delas com o marido. Então, isso é cíclico, né? Então... Eu estava conversando aqui com a Mariana sobre toda essa questão do IML, né, do Instituto Médico Legal. Como que funciona ali na prática, quando aquela mulher chega, né, a vítima chega, como é que funciona? Eu queria que você explicasse um pouco desse trabalho para quem está em casa. Bom, toda vez que há uma agressão física, pode ser sexual ou fisicamente, né, de forma exclusiva, e essa agressão, ela deixa vestígios, que podem ser vestígios que nós denominamos como físicos ou biológicos, que podem ser identificados de forma laboratorial, e a autoridade policial ou judiciária entende que, naquele caso, há necessidade da realização de uma perícia médico-legal, há uma requisição dessa autoridade para que o Instituto Médico Legal realize a perícia no corpo daquela pessoa. Né? Podem ser vítimas vivas ou podem ser cadáveres, né? Pessoas que morreram em decorrência da violência.
Então, a perícia é realizada dessa forma. Nós examinamos os corpos dessas pessoas, buscando evidências relacionadas àquela ocorrência. Um machucado, que nós chamamos de lesões, e aí podem ser das mais diversas formas, né? A gente costuma denominar como lesões traumáticas, as mais frequentes nesse tipo de violência, que são os arroxeados, as equimoses, aquelas bolhas, né, de sangue, que nós chamamos de hematomas, arranhões, que são as escoriações, ou algum material biológico do agressor no corpo da vítima, principalmente no caso de agressão sexual. Então, a perícia ela tem por objetivo a produção da prova técnica ou material, né, que é direcionada para a autoridade que requisitou. Então, nós funcionamos com a ciência em prol da justiça, né, o nosso lema, e essa perícia ela é realizada e, através dela, a gente elabora um laudo pericial e envia para a autoridade que requisitou para comprovar a materialidade daquela violência, mas já adianto que nem sempre teremos essas evidências, esses vestígios físicos e laboratoriais, mesmo havendo a violência, em especial a violência sexual. Agora, doutora, eu tenho uma curiosidade, inclusive eu estava dando uma pesquisada ali na internet, eu vi as pessoas comentando muito e tal. Por exemplo, a gente está dando um exemplo aqui para a gente poder entender como é que funciona tudo isso. Chega uma mulher lá na delegacia, procurando, né, os policiais, falando que ela foi vítima de agressão. E essa mulher, ela simula uma agressão, né? Sei lá, ela se taca na parede, ela se bate, ela mesmo se corta. Mesmo a polícia tendo essa percepção que essa mulher está simulando ali alguma coisa, que ela está mentindo ali na frente da polícia, ela é mandada para o IML? Sim. Porque num primeiro momento, até que, ainda que a forma, né? Porque tem uma forma de conversar, de contar. A gente faz isso o dia todo. Então, sempre tem um detalhe que escapou. Tem boletins anteriores de eventual violência doméstica, e também, a princípio, a gente tem que acreditar, né? Como qualquer um. A vítima sempre vai ser vítima. Não, vítima é como se você chega e fala, olha, furtaram o meu carro, eu estou entendendo que furtaram o teu carro. Depois se descobre que não, isso aí não foi um furto, foi uma fraude contra o seguro, alguma coisa assim. Mas a gente vai fazer o que tem que fazer e vai enviar e pedir. Essas lesões, em alguns casos, e aí a doutora vai me corrigir, acrescentar, você percebe quando ela vai que pode ter sido autolesão, né? Algumas não, mas uma autolesão vem. Então, juntamente com a investigação, a gente vai ter, mas ela passa e vai voltar o laudo para a gente, eventualmente assim, olha, tem um arranhão, tem uma pancada, tudo indica que bateu na parede, então, mas ele que empurrou a cabeça na parede, ela que bateu, como que... e aí a investigação é o paralelo, entendeu? E, assim, o IML, os médicos de lá são fantásticos, tanto com a pessoa ainda viva, mas quando nós temos muito encontro, né, já de vítima, a gente começa como homicídio, de repente é o feminicídio, até um latrocínio eventual. Mas as perícias são... Às vezes começa com uma linha de investigação e termina em outra. Isso, uma morte suspeita. Sim. Não sabe o que aconteceu. O cara foi encontrado morto. Não tem... No começo não tem uma lesão de violência aparente. Então ele está todo machucado, mas o que é? Foi contundente, mas não tem um tiro, uma facada. Pô, mas morreu de tanto que bateram nele. Tudo isso é visto. Então, por exemplo, esse caso de morte suspeita, sim, mas chegou para a gente como um homicídio por, vamos falar, espancamento. Não foi isso, foi uma queda. Tá? Foi uma queda em que teve politraumatismo, morreu em decorrência de tudo isso, mas é a investigação com o laudo do legista. E mulheres que nós atendemos, que morta, a primeira coisa, verificar se foi feminicídio. Né? Uma mulher encontrada com tiro, facadas, forcada, asfixiada, né, como a gente diz, a primeira linha nossa é, vamos ver se foi feminicídio. E daí que se descarta. Mas quando volta do IML, os laudos são a dedicação, o detalhe, assim, de uma forma geral, se tornou assim, tão preciso, né? A tecnologia, isso vai aumentando. Eu já ia perguntar da Mariana, esse é um trabalho realmente minucioso para que se tenha esse resultado magnífico, né, Mariana? Exatamente, né? A perícia, ela vai observar todos os achados ali nos corpos dessas pessoas e vai retratar no seu laudo, vai descrever no seu laudo, na verdade.
Mas só pontuando essa questão, né, da simulação, falsa denúncia, nós temos, claro, em todas as modalidades de crimes, nos crimes contra a dignidade sexual ou crimes contra a pessoa não é diferente, mas é importante ressaltar que na prática a gente observa que representa a minoria dos casos. Em que ponto a gente consegue perceber na perícia? Na coleta do histórico, quando a gente vai conversar com essa vítima, coletar as informações referentes à ocorrência, a gente já percebe que as informações elas não são muito precisas, que o foco da fala, do discurso é mais para denegrir o outro e não em relação à violência sofrida. Tem alguns elementos que nós, como peritos e peritas, a gente tem essa habilidade para identificar. E dependendo da modalidade de lesão, sim, a gente consegue definir, né, para a autoridade que requisitou se há uma compatibilidade de que aquela lesão tenha sido autoproduzida, que nós chamamos das autolesões, ou até mesmo em relação à característica da lesão e a data da ocorrência que é informada. Às vezes você vai examinar uma lesão que as características são incompatíveis com aquela data que ela refere da agressão. Então a perícia ela tem esse potencial de diferenciar autolesões, lesões reais pela compatibilidade e até mesmo acidentais, porque tem alguns casos, principalmente em violência sexual, crianças que caem em objetos, né? Por exemplo, eu atendi uma criança que caiu no gira-gira, ela subiu no gira-gira da escola, escorregou o pezinho e caiu com as pernas abertas e traumatizou a parte da genitália. E entrou como suspeita de estupro pela saúde. Ela encaminhou como suspeita de estupro e nós conseguimos identificar pelas lesões... E olha como é importante esse trabalho, né? Que não era estupro, era uma lesão acidental, traumática. Esse caso é muito delicado porque quem leva ao conhecimento da polícia, né, judiciária, você envolve a escola, Sim. os responsáveis ali, o que aconteceu, porque tem outras crianças. Então você tem que ter uma delicadeza, uma sensibilidade, porque você não pode sair falando, foi um estupro de uma criança de 5 anos, 4 anos, quando na verdade foi uma coisa acidental. Então isso é super importante que vem. Então vai esse detalhe. Também, pode ter sido acidental? Pode ter sido. Todo mundo acha que é história, né? Imagina, caiu da... Mas acontece. Acontece sim. Para isso que tem esse trabalho, justamente para constatar ali o que realmente aconteceu. E aí a gente percebe, a Mariana conversando, você conversando, a gente percebe como que esse trabalho caminha ali, ó, um do lado do outro. Olha, pelo DHPP, eu vou falar pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que é bastante conhecido. Sem a superintendência, no geral, tanto o IC, que nós chamamos, como o ML, nosso trabalho seria muito mais difícil, muito mais... Se não fosse também o nível hoje de profissionalismo, a tecnologia utilizada está nos auxiliando a dar uma resposta mais rápida, mais eficaz para a sociedade, para os membros daquela... Claro. Da família, da vítima, né? Porque são trabalhos assim que... tem que saber pedir também, óbvio, né? Se você não tem aqui... Então, a gente tem que ficar a par do que eles podem e do que eles não podem fazer. Não adianta pedir nada de CSI. Tem um limite dos filmes, né? Mas por que não pede isso? Então, porque isso é filme, isso não tem. Não é uma ficção, infelizmente. Não é ficção, porque às vezes a gente ouve, né? Falarem isso, a própria familiares de vítimas vão lá, mas minha filha só pode ter sido esse cara. Então aponta. Então nós temos que ter também, ele pode ser um suspeito, uma comparação. Então, para eles agirem, olha, o nosso suspeito é esse. Existe alguma possibilidade, um DNA, né, colhido no corpo da vítima, né, para comparar com o suspeito. Não é assim, põe lá e já aparece a foto de todo mundo, porque tem essa lenda urbana, né, de que, então eles têm todo... Não é bem assim, né? Tem legislação a respeito, você tem a privacidade, mas sem o trabalho, essa coisa detalhada, né? E de ter sido um acidental e você não ter criado um horror ali dentro de uma escola. E também essa parte de autolesão, que é a falsa comunicação de crime, né? Então, por isso a gente detalha, mas... Realmente, nem violência doméstica é o mínimo do mínimo. Doutora, assim. se ficar constatada essa autocomunicação ali, né, essa pessoa responde por processo. Tão logo a gente vai constatar,
aí ela é ouvida novamente, aí cai em contradição, não adianta. E é bem isso que a doutora Mariana falou. A gente vai perguntar, mas ele te agrediu como? Com chutes. Então, mas aquilo ali não é muito compatível com chute, né? Ele me agrediu, me cortou com uma faca assim. Ele bateu minha cabeça na parede. Quando? Domingo. Aí ela vai nos procurar na quarta-feira, na quinta-feira, mas aquilo está muito recente. Domingo já tem uma evolução daquele... Então, isso, o médico legista volta perfeitamente, isso aí já descrevendo para a gente o que aconteceu, o que ele constatou ali. E nós temos, né? Ele me bateu com um taco de beisebol. Ali não tem nada, entendeu? A gente olha e fala, bom, mas aí tinha afundado, né? Mas aí é diferente. O tipo de hematoma que causa, né? Para a polícia não existe crime perfeito, né? Juntou perícia. Perícia com uma boa investigação, não tem crime perfeito. Você estava falando dessas questões de tecnologia, o quanto que isso é importante. A gente vive numa era totalmente digital, telefone na palma da mão, notícia, tudo. Mudou muita coisa de 10 anos para cá, nesse trabalho? Queria que você relembrasse um pouquinho dos perrengues. Nossa, sim, mudou. Olha, como exemplo, eu vou dar um exemplo que mais a própria digital, né? Então, hoje, entra uma pessoa desconhecida, eu estou falando porque a gente tem a delegacia de pessoas desaparecidas no DHPP. E faz um trabalho fantástico. Olha, a equipe que está lá, deixo aqui... A gente faria uns 3 programas para falar desse núcleo. A equipe desapareceu. Então, entrou. Então, a gente vai colhendo todas as informações possíveis ali que os familiares lembram, amigos, pessoal do trabalho, o último lugar que foi visto. Ao mesmo tempo em que a gente está fazendo isso, chega no IML, de uma forma, alguém que foi socorrido, foi para um hospital e veio a óbito, sem documentos. Quando chega lá, essas características físicas da pessoa está lá, a gente tem um banco de dados, mas eles fazem o quê? Vamos tentar, pelo menos, identificar essa pessoa pelas digitais. Antes, isso era um trabalho de chamar um papiloscopista, olhar nas fichas, porque aí você vai ver, essa pessoa tem antecedentes criminais, vamos ver, eu não sei nem quem é. Aí a pessoa talvez, né, o corpo já esteja um pouco num estado mais adiantado de putrefação, aí tem toda uma técnica para tirar. Hoje a gente faz isso pela rede nossa, né, você manda as digitais para um banco do IRGD que volta falando, olha, essa pessoa é X e tem um BO de desaparecimento. Porque quando nós fazemos o boletim, isso também não existia. A gente coloca num banco de dados que aquele RG, né, a pessoa dona daquele número, né, de identificação, ela tem um BO de desaparecimento. E nós já verificamos isso também por computador. Hoje não precisa mais que a família vá até o IML e veja corpos ou álbum, foto, ficar, será que é? Aquela aflição. Eu não preciso ir lá, eu posso ver por foto, por computador, por algum sistema para fazer reconhecimento? Hoje, Mariana vai responder lá. Aí eu acho que, se a pessoa for no ML, né, procurar um parente lá, o atendimento hoje, imagina, é outro. Lá atrás era bem complicado. Você chegou a pegar esses perrengues, Mariana? Pouco. Confesso que eu peguei pouco, porque eu fiquei 10 anos na sexologia forense, né, no programa Bem Me Quer. Que aqui em São Paulo a gente tem o privilégio de ter um IML só para atendimento de vítimas de violência sexual. Que é referência. É um programa nacionalmente reconhecido. Mas fiquei no IML Centro, fiquei quase um ano no IML Central. E hoje, né, atende-se a essa demanda, então a pessoa chega, então as imagens são mostradas de outra forma, né, ela é recepcionada numa sala, ela é preparada para esse momento, então são mostradas fotos que possam identificar aquela pessoa, sinais particulares, às vezes uma tatuagem, né, algum adorno, algum objeto, então essa identificação acaba sendo de uma forma mais delicada na questão do reconhecimento direto, né, quando é possível. Porque dependendo dos casos, né, como a doutora falou, está, né, num estado avançado de putrefação, não há a possibilidade de reconhecimento, porque aquele indivíduo que está, né, sendo analisado, necropsiado, ele não possui mais aquelas características que a pessoa
conhecia previamente, né? Então, daí a identificação é feita de forma antropológica, através das digitais, como a doutora falou, e por fim o DNA, que é o nosso último recurso, né? Que é o padrão ouro, né? Que a gente utiliza realmente quando as outras possibilidades não foram possíveis. Hoje o IML de São Paulo, aqui do estado de São Paulo, ele deixa a desejar com relação à tecnologia e qualquer outra situação relacionados aos IMLs de outros países? Não, de forma alguma. O IML de São Paulo, ele possui alta tecnologia, né? Na verdade a superintendência, né, da Polícia Técnico-Científica, ela possui os equipamentos mais modernos, conhecidos mundialmente, existem parcerias inclusive com outros países e não deixa nada a desejar. A nossa grande diferença é a demanda, o nosso volume de casos, que é um volume extraordinário, né? Mas só nisso, tecnologia nós temos de ponta, né? Então nós nos orgulhamos muito disso, tanto é que a superintendência ela é reconhecida, né, como uma das polícias mais equipadas da América Latina. Que legal, a gente vai para o intervalo, vai fazer só um intervalinho rapidinho, a gente vai voltar a falar de humanização, sei que tem umas imagens aqui para a gente conhecer um pouco mais desse trabalho. É o tempo de tomar uma aguinha, a gente já volta. O Alesp em Pauta está de volta, sempre agradecendo a tua audiência e também a tua companhia. Eu quero te lembrar que nós estamos em multiplataformas. É só você acessar as redes sociais e acompanhar a nossa programação. A gente está falando da lei de número 17.493, de 23 de dezembro de 2021, que fala sobre a prioridade para atendimento e emissão de laudos pelo Instituto Médico Legal, aqui no estado de São Paulo, para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, além das vítimas de estupro de vulneráveis. A gente está batendo um papo aqui com o Ivan Aleixo, do DHPP, doutora Mariana também que está aqui, representando o IML. No intervalo a gente estava falando dessa coisa humanizada, né? A gente quando fala, Ivalda, perdão, quando a gente fala de atendimento humanizado e vem a sociedade às vezes cobrando, a gente que faz matéria policial na rua, nossa, mas a delegacia ali o pessoal é muito frio, nossa, no IML eles tratam a gente feito não sei o quê. É uma preocupação, né, trazer cada vez mais essa situação humanizada, ter cada vez mais, quebrar esses tabus que a sociedade tem com relação a esse serviço? Sim, é uma preocupação, inclusive, na verdade é uma meta, né, da própria instituição, trazer esse ambiente mais acolhedor e também capacitar os seus profissionais em relação ao atendimento adequado. É claro que o Instituto Médico Legal por si carrega o seu estereótipo relacionado à morte, aos cadáveres, ao necrotério, à necrópsia, enfim, se você for perguntar para as pessoas, a maioria das pessoas automaticamente fará uma ligação com isso. Mas 80% dos nossos atendimentos são em vítimas vivas, são pessoas vivas que estão circulando por esse ambiente e também temos a equipe que trabalha lá. Então essa preocupação com um atendimento adequado, digno, respeitoso, é algo que é de grande preocupação da própria superintendência, né? E ela tem trabalhado para que isso aconteça na prática. E a Evalda estava comentando aqui no intervalo situações corriqueiras, né, que acontecem, até num acidente, todo mundo precisa ali do IML praticamente. Precisa do IML. E essa demanda é imensa. Porque tem assim, um acidente de trânsito. Vamos imaginar, com o que chamam de motoboy. Ele está trabalhando, ele sofre um acidente, uma queda, ele teve uma fratura muito mais complicada, não é uma torção, é uma fratura. Ele vai ficar afastado do trabalho. Então, você tem a consciência da parte trabalhista. Então, ele vai receber. Aí, enquanto a gente está vendo se aquilo foi mesmo um acidente de trânsito, que a gente chama da lesão culposa, né? Foi um acidente, ou houve um dolo, porque agora tem uma mania aí de Porsche, né? Então, esses dias, por exemplo, houve um motorista de uma Porsche, discutiu com um motociclista que estava na moto e acaba atropelando ele. É intencional aquilo, foi com dolo. Então, tudo isso tem uma consequência jurídica. E o IML vai... Olha, as lesões causadas foram essas, porque aí está a gravidade, né? Aí está como nós vamos
qualificar o que aconteceu, né? Foi um homicídio culposo, foi um homicídio doloso, olha o que aconteceu com a pessoa. Foi a traição, assim, né? Porque pelas imagens, aí entra também os peritos. Então, tem toda essa consequência, né? Como a doutora disse, imagina um crime sexual que foi... Um crime não, uma lesão sexual numa criança que foi acidental. Olha, se você não tem um laudo, se você não tem uma investigação bem feita, olha a consequência disso. Agora, é isso mesmo. Fala, tem que ir no IML, fica todo mundo já assim. Não, e sem contar naqueles casos, por exemplo, eu já peguei como repórter policial um caso de que a enteada, por exemplo, uma criança, chegou por várias vezes falar para a mãe que o padrasto estava abusando dela. E aí foi preso, né? Não tinha ali tantas provas, acho, naquele momento. E depois de muito tempo, acredito que 1 ano depois, ele foi solto porque ficou comprovado que, na verdade, ela não tinha sido abusada. Ela tinha machucado lá o órgão genital dela e o pai não tinha nada a ver com aquilo. Então, assim, essa coisa do trabalho minucioso, né, desse laudo preciso, por isso que a gente sabe da importância desses profissionais, dessa capacitação que se tem, dessa importância de querer cada vez mais estar ali bem à frente do que a gente vê de estereótipo. Por isso que a gente tem imagens aqui para mostrar para quem está em casa, já pode jogar aqui, né, do atendimento que e aí já começa daqui, né? Sim, aí é a percepção da vítima quando está entrando no IML, né? Então, claro, é um ambiente adequado para o que se atende, né? Então, aqui a gente teria a recepção geral para os demais atendimentos. E ela e as crianças, porque muitas dessas mulheres, elas vêm acompanhadas dos filhos. Então, ela já é direcionada para um ambiente que é mais acolhedor, preservado, ela fica resguardada do restante do atendimento. Então, dá para ver que é outro ambiente, né? Os alunos, né, da Cadepol costumam dizer que parece um oásis dentro do IML, parece que eles estão já tem uma plantinha, já tem um lilás. Toda a decoração, ela tem, assim, intencionalmente, né, a doutora Suzana, que é a chefe da equipe, ela escolheu cada um desses quadros com uma mensagem positiva. E ela colocou um espelho muito lindo ali na sala para que a vítima, naquele momento de descompressão, então aqui é um ambiente para as crianças, tá vendo? Para que elas fiquem distraídas, confortáveis, mas trazendo mensagens positivas para que elas se sintam mais valorizadas, né, nesse ambiente. Então aqui nesse projeto, né, da superintendência, a gente tem a sala de espera, que a gente chama de sala lilás, e temos a sala de atendimento pericial exclusivo, também chamado sala de atendimento nos conceitos da sala lilás, né? Claro que tem os instrumentais normais de uma sala de constatação de lesão corporal, mas um ambiente, o mais importante desse conceito é tirá-la do restante dos atendimentos periciais, resguardá-la, protegê-la, evitar com que ela tenha contato com o próprio agressor, muitas vezes, na recepção do IML, que foi lá para fazer o exame cautelar, né? Então, assim, é um novo olhar em relação a essas vítimas, reconhecendo a importância e a gravidade dessa violência, e a necessidade de implementação de espaços adequados para que elas possam ser atendidas. Então, esse IML a gente chama de EPML, né, a Equipe de Perícias Médico-Legais Oeste, aqui na capital. Então, já está em pleno funcionamento. E, assim, o feedback da equipe e das próprias vítimas foi extremamente positivo, porque elas ficam desacreditadas. Nossa, que lugar lindo! Nossa, eu vou poder ficar aqui? E as crianças se divertem muito aqui com os brinquedos. Olha, se eu visse essa brinquedoteca direto, sem saber que era... Imagina se... Jamais, né? Jamais ia imaginar que seria no IML. E a ideia é essa. E assim, o tempo passa muito rápido, né? E as mensagens positivas trazem aquele momento de valorização para ela, né? Então, o doutor Claudinei Salomão, o doutor Vladimir Reis, que são os grandes responsáveis, né, pela autorização desse projeto, então eles já demonstram uma visão muito diferenciada em relação à perícia e esse atendimento humanizado que você falou com a gente. E a gente, como sociedade, a gente fica aqui de dedo cruzado para que a coisa realmente aconteça, que cada vez mais as mulheres, as vítimas tenham esse atendimento humanizado, né? A gente sabe que a população ainda clama por mais delegacias das mulheres, né? Ainda falta muitas delegacias, mais mulheres para atender essas mulheres, porque a mulher, a vítima, ela ainda é chacota às vezes dentro ali da delegacia, né, por parte
de alguns policiais, que ainda coloca aquela mulher ali não como vítima, né, mas como causadora de tudo aquilo ali. A gente vê muita coisa acontecendo, né? Teve um avanço muito grande, a gente percebe, obviamente, a gente não pode, né, deixar de citar, mas ainda falta muita coisa, né, delegada? Olha, mas é uma política de governo, inclusive, que é você aumentar as delegacias de defesa da mulher, as delegacias terem a sala lilás. Tenho certeza que outros IMLs, né, espalhados estão nessa mesma agora vai ser referência. Agora, lá no DHPP, na divisão de proteção à pessoa, no caso da delegacia de crimes, é pedofilia, mas nós acabamos atendendo, porque é pela internet, né? Mas o que acontece? Mas a gente recebe, nós temos também o lugar das crianças quando vão. E é muito importante que se tenha, porque elas ficam ali, até a mãe está desesperada, então e tem um atendimento, todos são... se você não tem o perfil para trabalhar ali, é tão pesado, sabe? É tão denso e tenso que você não fica. Porque não é qualquer um que fica ouvindo essas histórias de agressões por anos, tudo que foi feito com essa mulher ou com essa criança. Pessoas desaparecidas, você tem um acolhimento da mãe, da vítima, vai o amigo, quem for lá falar do desaparecimento, que a gente pode ter até, sabe, sua filha desapareceu no final de semana. Deve estar, porque é assim. Não deve estar em lugar nenhum, não é função nossa. Nossa função é uma mãe sabe se a filha desapareceu ou não, não atende telefone, não é hábito, não é rotina. Então, a nós não cabe julgar ali quando chega, né, e aí nós temos também a delegacia de intolerância, né, do racismo, da intolerância. Todos são muito bem preparados e você quer trabalhar aqui. Não é você impor que o policial trabalhe lá. Porque se ele tem, infelizmente, ainda, ele tem traços de intolerância na personalidade, na criação dele, ele não pode ficar ali. O mesmo com não tem problema ser um delegado de polícia, desde que ele acolha aquela mulher e não tem julgamento, né? Ela pode ser qualquer coisa, né? Pode ter sido casual. Ela saiu com aquele cara aquela vez, mas ela não queria transar com ele. Ela falou não em algum momento. Ela foi agredida, as roupas foram rasgadas, ela foi chutada e depois ela foi violentada sexualmente. Não interessa se foi uma vez, a gente não tem que julgar, mas também, né? Não é bem assim. Então, esse comportamento assim, se você não tem o perfil, porque é muito puxado. Eu vou até confessar uma coisa aqui para o pessoal que está em casa acompanhando a gente, né? Eu já tive o prazer de falar várias vezes sobre o trabalho do DHPP, você estando à frente do DHPP, e o brilho nos olhos que você fala de cada pessoa que está lá junto com você fazendo esse trabalho, né? Parece que a sensação que a gente tem é que as pessoas realmente lá do DHPP foram escolhidas ali, ó, pela mão da Evalda ali, está todo mundo lá. Porque é preciso que tenha isso. Olha, eu vou citar aqui o pessoal da perícia, né? Que a gente tem uma perícia, fica dentro do DHPP porque acompanha para o local do crime. E a gente não vai só às vezes para o local de um homicídio, já aconteceu deles nos auxiliarem para fazer o local de um local de pedofilia, que tinha produção, porque eu preciso ter esse laudo, né? Não foi fazer uma foto do celular, eu preciso... Falei, olha, vocês podem nos acompanhar, assim, a boa vontade, né? Com que vão. Olha, nós temos um desaparecido, mas a casa dele tem um monte de coisa lá que a gente precisa colocar, que é o seguinte, não foi desaparecimento. Alguém entrou naquela casa e pegou esse cara. Então, isso é importante. Eu não escolhi, assim, mas eu acompanho mais ou menos o perfil. Não é a paciência, né? É você nem se colocar no lugar do outro, porque eu não consigo. O outro, nossa, é muito difícil. Mas é você ouvir o outro. Acho que você tem que aprender a ouvir. Assim como o médico legista, quando vai uma mulher, quando vai uma criança... Então, um médico legista ali, eu estou falando, mas assim, ele sabe que está trabalhando aí. Claro. Né? Porque é aquela história, às vezes a vítima quer contar, né? Toda uma história, você tem que... E é difícil, porque além desse trabalho que vocês têm, que não é fácil, obviamente,
né? E aí eu falo até psicologicamente falando, saúde mental, quanto que vocês devem, né, ter essas questões ali junto com vocês, né? Vocês são mulheres, são donas de casa, têm a vida pessoal de vocês, não deve ser fácil, obviamente. E ter essa sensibilidade de ouvir o outro, esquecer todos os problemas ali naquele momento que vocês estão trabalhando, é só para vocês mesmo, viu? Eu deixo isso para vocês. Eu não seria médica legista. Olha aí. Você seria delegada? Eu seria. Eu adoro delegada. O pessoal brinca que eu sou delegada DOC. Delícia, é isso mesmo. Mas às vezes me perguntam e eu costumo dizer o seguinte, que nesses anos todos, 30 anos de delegada, nunca ninguém chegou no distrito que eu trabalhei, no departamento que eu trabalho, falar, puta, eu tenho uma boa notícia aqui. Meu filho nasceu, minha esposa está bem, minha mãe está ótima, adorou o neto, meu irmão é fantástico, meu vizinho fez até uma festa. Não, é sempre, meu filho morreu, ele caiu, eu quero responsabilizar o médico, não, foi o meu vizinho que fez isso, nossa, sabe? Não, alguém estuprou minha filha de 6 meses. Ai. Como assim, 6 meses? Não, mas... Entendeu? É sempre um negócio que a gente fica. Então, a gente procura, eu pelo menos, não levar para casa, mas é difícil não lembrar. Imagina, eu tinha isso como repórter policial. Eu deixei de fazer matéria policial por conta disso. levava para casa. É muito difícil. A gente não consegue se colocar no outro, porque essa dor é só a pessoa que passa, mas a gente fica imaginando, né? A gente dorme, por exemplo. Eu já fiz um acidente trágico ali que fiquei ouvindo por semanas o grito daquela mãe vendo o filho, né? Então a gente é humano, né? Eu acho que o trabalho de vocês só é o que é porque vocês são humanas. Né? Vocês são, né? Vocês conseguem ter essa sensibilidade de pegar isso para vocês e quanto a sermos frios, né? Não é verdade. Ainda escuta muito isso? Escuta, mas não é verdade. E não é verdade, né, Mariana? Não tem nada de frieza, não. A gente também chora. Se emociona, é complicado, tenta minimizar e tenta ser forte, né? Que mostrar que não, a senhora tem que ficar firme. Alguém precisa estar forte ali porque sua filha precisa de você, porque sua família precisa de você, agora, e a gente vai, mas às vezes aqui dentro está um turbilhão de emoção, é um caos, né? E o que eu faço com esse agressor? Vamos usar, mas no caso, né, de violência doméstica e de crime sexual, e esse agressor? Né? É a lei. Né, tenho que respeitar todos os direitos dele, a integridade física dele, porque pergunto, mas você não tem vontade disso? Não tenho vontade, eu não sou ele, né, para também sair agredindo. A gente tem só que cumprir, fazer com que ele pague na justiça isso. Nós temos as medidas protetivas para as mulheres, que a gente tem que exercer, ela tem que exercer, né, a gente oferece, orienta. É importante que ela saiba. Entendeu? Então, esse trabalho de divulgar, ela tem direito às medidas protetivas. A vítima de violência doméstica tem o direito de fazer com que o agressor se mantenha distante. Ele sair de casa, até eventualmente, dependendo do caso, dele não, numa separação, ele nem poder ver os filhos naquele momento. Ou se for visitar, a visita, né? Ser monitorado, alguma coisa assim, sem lugares certos. Então, é importante que a mulher vítima de violência saiba disso. Quando você tem um agressor sexual, no entorno, até porque 90% é alguém da família, do entorno, né, da relação ali, pode ser um professor, um tio, um vizinho, que todo mundo confia. Sim. É o tio, é o vô, por consideração que acontece até que você consiga prendê-lo, alguma coisa, se você tem um suspeito. Então, tem que denunciar, tem que pedir. Eu acho que hoje as polícias estão mais do que evoluídas, né? Se não 100% como a sociedade gostaria, mas nós temos os nossos tropeços, mas a gente procura... E eu já ia te perguntar sobre essa projeção. Como que você quer enxergar? Vamos ser humildes, vamos colocar aqui 5 anos. Como que você quer enxergar tudo isso? Eu sou otimista. Eu acho que a gente está caminhando rápido, bem rápido nisso. Eu acho que hoje a pessoa que quer ser policial, eu vou ser delegada de polícia, delegado de polícia, eu vou ser investigador, esquece lá atrás que era
revólver na cintura, vou sair por aí. Não. Hoje você tem todo um trabalho de inteligência, usando tecnologia, a perícia no local, ou no após, ou nos objetos. Não é aquele estereótipo do delegado que a gente vê lá atrás, né? Não, esquece. Não tem mais isso. A gente, os policiais, de uma forma geral, os peritos, os fotógrafos, os médicos legistas, ninguém anda armado. Você não vai fazer um negócio armado, com uma, né, usando correntão, camisa, né? Ninguém chega assim, chutando, bota. Entendeu? Não é verdade. É um xerife, né? Não tem isso, não tem o... e essa... eu via muito, açougueiro, né? Eles são carniceiros, açougueiro, carniceiro. Então, gente, fazer uma perícia num corpo que foi encontrado é uma coisa muito profissional. Imagina, não é todo mundo que aguenta, que consegue. O detalhe, e daí eu falo, nossa, mas como que chegou nisso? Porque ele é um médico legista, ele chegou nisso. Então, é sensacional. Você pedir... Consegue dormir? Consigo. Eu costumo dizer que as pessoas nos cobram essa insensibilidade, né? As pessoas nos cobram essa perda da humanidade que você falou, mas na verdade não é uma insensibilidade, é técnica, é um trabalho extremamente profissional. E o nosso objetivo é ajudar aquela pessoa que nós estamos periciando, sejam pessoas vivas ou mortas, o nosso objetivo é técnico mesmo. Então, talvez possa parecer para as pessoas, nossa, mas como é que consegue? Nós temos anos de preparo para isso. 6 anos de faculdade de medicina, mais a residência médica, mais o treinamento na academia de polícia, mais a prática pericial. Então, o nosso objetivo é ajudar mesmo aquela pessoa. Tanto é que um dos dizeres da medicina legal, né, no caso das necrópsias, é que o corpo fala. Muitos casos, assim, a gente consegue auxiliar, né, na investigação a resolver crimes gravíssimos e ajudar mesmo a família a ter paz em relação àquela ocorrência. Da mesma forma, né, das vítimas vivas. Nós estamos ali para ajudar, pode parecer, né, e tanto é que a gente está nessa fase, né, que foi mostrado o vídeo da Sala Lilás, que parece inacreditável que seja dentro do ambiente do ML, mas é isso que a gente quer. E só ressaltando que é um trabalho de uma equipe muito dedicada e que esse tipo de ambiente não só ele agrada, né, e traz um conforto para as vítimas, como para a própria equipe. Claro. A própria equipe já está olhando de forma diferente esse tipo de atendimento, só pelo fato de ter um ambiente assim. Então, quem projetou foi uma engenheira, né, a doutora Mônica, nós temos um arquiteto fazendo projeto 3D para as outras salas, nós temos a própria chefe de equipe que, como eu falei, escolheu cada pedacinho desse. Legal. Cada quadro tem uma mensagem nele, né? Então é uma equipe muito grande trabalhando e a gente já consegue ver essa percepção, né? Como a doutora falou, são pessoas que têm que ter perfil para trabalhar nesses ambientes e eu concordo plenamente. Mas também concordo, né, e gosto muito de ressaltar que a gente precisa capacitá-los e treiná-los para estar nesses ambientes. Claro que não vai ser para todo mundo, mas a gente consegue demonstrar só com uma mudança, né, em relação à visão que as pessoas têm da nossa instituição, que sim, as pessoas podem e devem e serão bem atendidas nas instalações do Instituto Médico Legal. Esse é o nosso trabalho. Falando de projeção, capacitação, tem mais profissionais saindo aí, está no forno. Sim, nós estamos lotados, a Academia de Polícia está cheia, assim, a pleno vapor, formando novos legistas, delegados de polícia, escrivãs, investigadores, né? Então, hoje nós estamos com quase 200 novos legistas em formação e eles já estão recebendo esse conteúdo e essa percepção. E muitos alunos falaram, né, só referenciando a fala da doutora, nossa, então quer dizer que eu posso sentir algo, eu posso me impactar com um caso assim? Pode e deve. Porque a partir do momento que você atende um caso trágico, às vezes a gente se identifica com aquela vítima ou com aquele cadáver que parece muito um familiar nosso, lembra um filho nosso. E é normal que a gente sinta, tem esse sentimento, mas o que não pode é que esse sentimento impeça o nosso trabalho técnico. A partir do momento que impedir, aí sim,
é negativo, mas sentir e ter esse sentimento, né, difícil de pesar, mas saber lidar com a situação, esse é o objetivo da medicina legal e da perícia, que é o que a gente faz. E só respondendo sim, algumas vezes eu durmo, outras não. Como qualquer outro profissional no mundo de hoje, né? Se a gente não cuidar da nossa saúde mental, a gente está ferrado, literalmente. Sim. Bom, quero te agradecer em nome de toda a sociedade aqui do Estado. Parabéns pelo seu trabalho, né? Eu como profissional da comunicação e como cidadão, né, dessa capital, desse Estado, a gente te deve muito, né? Porque você faz um trabalho magnífico, sempre com muita maestria. E eu te faço uma pergunta para a gente encerrar. A população pode e deve continuar acreditando no trabalho da polícia, doutora? Não, ela pode sim, pode acreditar, deve acreditar. A polícia hoje é outra polícia. A gente, lógico, nós temos as nossas falhas, né? É a maior instituição, a polícia da América Latina. Olha o tamanho, né, disso. E os profissionais das polícias, eles saem também da sociedade. A gente não vem de outro planeta, né? A gente sente, por incrível que pareça, não, né? A gente sabe também. Nossa, vamos melhorar. Às vezes nós queremos, né, fazer uma coisa local, mas a gente tem que pensar institucionalmente. E isso tudo nós dependemos também de outras secretarias, de uma parceria, de leis. Às vezes, mas isso não está previsto em lei, e aí para fazer para então não é assim que funciona. Nós temos que seguir os ritos, né, da forma com que nós temos a nossa Constituição estadual. Então, fazer um monte de sala por fazer não é objetivo. Só para falar que fez? Não. Esse não é, tenho certeza que não é. Como não é, nós vamos abrir uma DDM. Então, mas onde vai abrir a DDM? Como vai ser? Você tem que ter ali, não adianta abrir uma portinha lá e não, é uma delegacia de defesa da mulher que vai atender, além disso, outros assuntos, outras coisas relacionadas até a vulneráveis. Nós temos as delegacias de idoso, tem a delegacia de polícia para pessoa com deficiência, tem uma em São Paulo, é o dia inteiro. E aí eu mesmo falei, nossa, mas como tem vítimas, né? Que elas são portadoras de alguma deficiência e são vítimas de próprios familiares, né? Não é até de uma intolerância em relação seria um capacitismo, mas é de ser agredido mesmo. Então, olha, então a sociedade nos cobra, né? Então também vamos lá. Olha a demanda que tem. Olha o que está acontecendo, né? O pai que matou uma filha porque a ex-mulher não quer voltar com ele mata a filha. Mas assim, é muito louco. Um belíssimo trabalho do ML, porque nós achamos esse corpo carbonizado. A gente não sabia quem era. Chegamos, que era eu, autoria, tudo, foi preso, mas parceria, ligando para o médico legista, porque a gente precisa saber. Aí você levar um choque que o pai mata a filha e põe fogo nela no meio de uma avenida como a 23 de maio. Eu acompanhei esse caso. Por quê? Mas qual a motivação? Assim, não tem nada que justifique, nada. Né? Mas assim, o que aconteceu? Eu queria eu separei da minha ex-mulher há 6 meses, ela não quer voltar, fui falar com ela, porque ele fala isso. E ela falou, pai, segue sua vida, deixa a mãe seguir a dela, né? Você arruma uma namorada, ela arruma, pronto. Ele simplesmente na cabeça dele, a filha estava do lado da mãe, isso, não é? O que é um absurdo. E só que, ressaltando, nós tivemos um caso muito complicado em julho do ano passado, que num primeiro momento, assim, bateu dentro de um apartamento, a vítima, uma menina, uma jovem, nua, sem lesões aparentes, morta. Foi asfixiada com um travesseiro, tudo, né, levava... Foi um trabalho dos médicos legistas, porque ela tinha umas lesões no pulso e uma na boca, pequena. Não, essa aqui é antes, bem antes, aqui já aconteceu há uns 5 dias. Tivemos testemunha falando por que aquela lesão no pulso. E a boca toda mordida, machucada, era um hábito que ela tinha de fazer isso. Eu atendi essa mãe, que veio de um outro estado, porque era a única filha, e foi encontrada morta dentro de um apartamento. E assim, a gente foi falando do laudo, fizemos 3 perícias no local, concluímos. Então foram os peritos, a investigação, ouvindo imagem, o que foi que aconteceu, ouvindo, olhando aquela última ligação, aquela última mensagem do celular. Mas
veio o laudo daquilo que a gente suspeitava. Então, esse laudo, eu imagino fazer esse laudo, porque assim, não tinha violência sexual, não tinha nada sexual recente, não tinha estrangulamento, sufocamento. Então, você chegar e aí você poder falar para a mãe, porque ela entendeu que a filha tinha sido, para ela foi, estupraram minha filha e mataram. E ela abraçar você e falar, lógico que eu estou triste, mas só de saber que minha filha não foi uma morte violenta, que ela sofreu, né, que ela estava vendo que ia morrer. Então isso... E o que foi? Fiquei curioso agora. Foi uma overdose. Uma overdose, assim, foi uma coisa... Destruiu tudo. Já uma sequência, óbvio, né? Não foi aquele dia. Uma sequência, junto com uma cirurgia... Ela tomava o anti-inflamatório, ela tomava alguns medicamentos receitados pelo psiquiatra. E aí... era de uma coisa do corpo, né? Porque era para ser modelo, então não se comia nada, era só álcool, né, destilado, mais potente e todo tipo de droga. Deu uma overdose. Agora, assim, todo tipo de droga que você imagina, né? Que fosse, que deixa a pessoa excitada. Então, isso houve e ficou muito mais que provado, entendeu? Ficou super provado, porque é uma agonia. Então, satisfação? Nenhuma. Não queria ter feito esse caso, não queria que tivesse acontecido. Uma menina de 19 anos, sabe? Ninguém. Uma mãe que havia perdido o marido e a filha única, ninguém quer. Mas só o alívio dela me abraçar. Então, ninguém entrou lá, ela não sofreu. Eu falei, não, ela não sofreu. E que pena, não sabia que ela usava droga, tal. Eu falei, então, mas é um jovem, ela veio de São Paulo. Então, você amenizar, né, esse trabalho, essa notícia. Por isso que a gente já falando do trabalho de vocês. E da Mariana, fiquei agora, né? Parabéns, né? A doutora já disse que não consegue ser... Não, eu não seria médica legista. Perita, parabéns, viu? E sempre que tiver alguma novidade sobre o IML, sobre os atendimentos humanizados, você volta aqui para dividir com a gente. Fiquei muito feliz. Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez. Mas muito obrigada e feliz de conhecer pessoalmente a grande Mariana, porque todas as minhas colegas falam dela. Ela estava ansiosa para conhecer você, viu? Eu falei já na entrada. Gente, olha, a gente vai encerrando mais uma Lespe em Pauta. Muito obrigado pela sua audiência e até um próximo encontro.